Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, noite especial, noite em que nos reunimos em nome de Jesus Cristo, noite em que vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, noite também que vamos falar sobre a fé, né? E é um tema que está muito em voga, mas uma pergunta que precisamos fazer é: qual é a fé que verdadeiramente agrada a Deus? Então, vamos render culto a Deus pela fé, rendemos culto a Deus por meio de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado por Jesus que nos dá acesso à Tua presença. Muito obrigado pelos nossos irmãos que estão nos assistindo, mas também participando deste culto. Até porque entendemos, ó Deus, que a liturgia é um serviço em que nós participamos, em que nós nos doamos, em que nós entregamos, mas também ouvimos a Tua voz que conforta, que traz vida, que gera fé, que nos anima, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Eu tenho certeza que o Senhor está nos conduzindo, eu tenho plena convicção, porque a Tua palavra nos fala isso, e é verdade, Senhor. Pois a Tua palavra nos diz que onde estiverem 2, 3 reunidos em Seu nome, o Senhor se fará presente. Ó Deus, a Tua palavra diz que Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Eu tenho certeza que o Senhor está em todos os lugares, abençoando o Teu povo neste momento. Por isso, louvado seja o Teu nome, Pai. Celebramos ao Senhor com júbilo e servimos ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Ouçamos aquilo que Deus nos fala através da Sua palavra no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Os cetros dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. E neste momento o Senhor já está ministrando uma palavra de esperança, pois Ele nos diz que aqueles que confiam, que aqueles que têm fé nele são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Mas também nós temos fé que também nós somos perdoados pelos nossos pecados, e por isso nós queremos aproveitar essa oportunidade e apresentarmos a nossa confissão diante de Deus. Baixe a sua fronte, vamos fazer isso. Senhor, oramos te pedindo perdão, porque não somos aquilo que ainda deveríamos ser. Não somos ainda, ó Deus, plenamente, ó Deus, aquilo que Jesus nos ensina a ser. E por isso eu quero rogar o Teu perdão, porque reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes aquilo que não queremos fazer, fazemos. O mal que não queremos fazer, fazemos. E por isso nós te pedimos perdão e te pedimos, ó Deus, que pelo Teu Santo Espírito concretize a cada dia essa obra de santificação, pois é o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, e oramos para que o Senhor crie em nós um puro coração e molde-nos conforme o Teu querer. Ao mesmo tempo que reconhecemos que o Teu sangue é suficiente para nos perdoar, ó Deus, que os méritos de Jesus, ó Deus, são os nossos méritos agora, porque é isso que a Tua palavra nos ensina, Senhor. E nós confiamos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para nos perdoar todo o pecado e nos reconciliar com Deus. Obrigado por isso, obrigado pelo Teu perdão, obrigado porque esta obra está sendo completada a cada dia, de maneira que pela graça nós podemos dizer que nós já não somos quem éramos, porque a Tua obra, ó Deus, o Teu caráter está sendo trabalhado em nós. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por a cada dia o Senhor nos parecermos mais com Jesus. E que assim seja durante toda a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.
Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 nos fala, né? Sejamos perdoados, portanto, em nome de Jesus. E agora vamos cantar, vamos entoar louvores ao Senhor. Essa é a hora da adoração. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Louvemos ao Senhor. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Graças a Deus, porque a palavra de Deus nos fala que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo
é o Senhor. Ouçamos o que Deus tem para falar aos nossos corações através da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leitura do Antigo Testamento, livro de Abacuque, capítulo 12, versículos de 1 a 4, que nos diz o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e grava-a sobre as tábuas, para que possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Palavra de Deus para os nossos corações, leitura do Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 40, que diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Vamos entoar mais um cântico, Eu Te Louvarei, e logo após esse cântico, nós estaremos ministrando a palavra de Deus sobre o tema: qual a fé que agrada a Deus? Que Deus nos abençoe. Senhor, nós queremos consagrar as nossas vidas diante do Teu altar. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, teu nome.
Vamos ouvir, irmãos, nesse momento a mensagem da parte do Senhor. E temos como texto o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, apenas a parte A, que nos diz o seguinte: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor ministre, fale, nos ensine, nos faça refletir, Senhor, um pouco mais sobre esse tema tão importante que diz respeito da nossa salvação. Obrigado pela fé que o Senhor colocou nos nossos corações e só assim tivemos a capacidade de dizer sim a Jesus. Que o Senhor continue nos fazendo crescer na fé, ó Deus, para a glória maior do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O autor do livro de Hebreus firmou essa tese no sentido de dizer: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu entendo que é muito importante, irmãos, nós, nesse momento, né, e eu acredito que principalmente no Brasil, é um país dito religioso, né, e que as pessoas manifestam os mais diversos tipos de fé, perguntarmos: qual é a fé que agrada a Deus? E eu diria que, mais do que nunca, esse tema, né, ele está em alta, ele está em voga, porque o tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo desafiador, que é um tempo de dificuldades, que é um tempo de medo, que é um tempo de desesperança, tem nos levado a professar, né, a nossa fé com mais intensidade, e as pessoas elas acabam, né, se envolvendo nesse momento, né, de uma certa forma com a fé, com aquilo que elas creem, o que elas dizem ser fé. Mas eu entendo também que num momento como esse é um momento em que a fé tem sido usada de maneira muito distorcida, e tudo aquilo que se acredita, né, se coloca como fé. E, portanto, sendo assim, devido a essa confusão que existe, e até mesmo diante de algumas justificativas que a gente ouve, né, diante de algumas atitudes, até mesmo para justificar determinados comportamentos e atitudes, e muitas vezes atitudes e comportamentos que não refletem a vontade de Deus, é que eu acho importante a gente conversar um pouco sobre esse tema, não que a gente vai esgotar sobre tudo, porque esse tema é um tema amplo, é um tema rico e requer ainda uma maior atenção, outros momentos, né, como esse, outras mensagens falando sobre o tema da fé. Mas eu gostaria de dar esse pontapé inicial para a gente começarmos a refletir sobre isso. E a gente pode se aproveitar da história, né? O cristianismo ortodoxo mesmo respondeu essa questão, distinguindo a fé em 3 principais elementos, né, que juntos compreende a fé salvífica. Não basta apenas um elemento, é preciso que todos esses elementos, esses 3 elementos, eles estejam juntos para que a gente possa entender de fato a fé salvífica, a fé cristã, a fé que nós professamos, e assim não venhamos cair em alguns erros, possamos refletir sobre aquilo que nós estamos falando que é fé, possamos ter uma mentalidade um pouco mais crítica daquilo que estamos ouvindo e as pessoas defendendo como fé, e que na verdade nós vamos percebendo que nem sempre aquilo que as pessoas falam acerca daquilo que elas creem, de fato isso é fé. Então, a história, os estudiosos, né, os pais da igreja nos ensinam sobre 3 elementos que é necessário para que nós possamos viver essa fé, né, verdadeira. E as 3 palavras, todas as 3 palavras em latim, a primeira palavra é notitia, ou conhecimento, assensus, ou assentimento, fidúcia ou confiança. E eu quero explanar sobre essas três aspectos, né, que revelam o que é, de fato, a fé. E a primeira palavra, notitia, em latim, ou conhecimento, e eu poderia traduzir também aqui talvez como um fundamento,
dizendo que a fé, de fato, ela precisa se basear num conhecimento. A fé, ela tem uma base. Eu não sei se vocês já ouviram as pessoas falando, dizer assim, a fé é um salto no escuro. Mas que, na verdade, tem nada a ver com a fé. Não diz respeito à nossa fé. Porque a fé não é um salto no escuro. Pelo contrário, a fé, ela também tem esse aspecto da razão também. Ou seja, no sentido de que a nossa fé, ela precisa ter um fundamento, um conhecimento, uma notícia. E para nós, irmãos, esse conhecimento, esse fundamento, essa notícia é a palavra de Deus, a qual nós nos fundamentamos, a qual de maneira racional, né? Nós temos as promessas de Deus, nós temos a palavra de Deus que nos ensina o caminho, que nos mostra o caminho, e é com base nessa revelação, é com base na palavra de Deus, é com base nesse algo concreto que a nossa fé se fundamenta. Ou seja, a fé genuína é aquela que crê em alguma coisa. Ou seja, em outras palavras, a fé tem esse conteúdo intelectual, ela não pode ser vazia, ela não pode ser cega, mas deve ser baseada em um conhecimento de certas verdades fundamentais. E para nós, a verdade fundamental é a Bíblia. E quando nós encontramos algumas expressões sempre seguindo as promessas de Jesus, sempre seguindo a ideia de um crer, né? Por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 9, afirma que se creres que, né, sempre esse que, se creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por exemplo, João capítulo 20, versículo 31, diz assim: esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida eterna em seu nome. Então, irmãos, a fé, ela é notícia, a fé é conhecimento, a fé é um firme fundamento, a fé tem uma razão, um pensar. Então não é um salto no escuro em qualquer coisa, não acreditamos em qualquer coisa, mas nós acreditamos um fundamento. E o fundamento para nós é a sua palavra. O fundamento para nós é Jesus, é algo concreto. A fé se funda em algo, se fundamenta em algo. Por isso a fé tem esse primeiro elemento, a fé como notícia, ou conhecimento, ou como um fundamento, né? E aí eu quero perguntar, onde está firmada a sua fé? A sua fé está fundada em quê? Quando você afirma ter fé, você está afirmando em que fundamento? Né? Qual é a base da sua fé? Nós podemos dizer que a base da nossa fé é Jesus, é o firme fundamento. Nós confiamos na sua palavra. É a sua palavra que nos diz a maneira como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. É a sua palavra que nos orienta. Então não é um salto no escuro, nós temos um firme fundamento, nós temos a palavra de Deus que nos orienta. E nesse sentido, em primeiro lugar, eu quero dizer que a fé, ela é uma notícia, a fé, ela brota de um conhecimento, a fé, ela tem um fundamento. E é por isso que a palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé tem esse aspecto, né, de ter um fundamento. É algo que nos faz pensar, que nos faz refletir. E não foi à toa que o apóstolo Paulo ensinou, né, na igreja dos Coríntios que eles não deveriam estar todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, até porque o culto precisa ser compreendido. E ele falou, se alguém falar, né, fale uma única pessoa e que haja intérprete. Por quê? Porque ele estava preocupado com o indulto da pessoa que não conhece a Jesus pudesse entender a mensagem, né? Por isso o culto é racional, para que as pessoas compreendam e sejam edificados. E ouvindo a palavra tenham fé, porque a fé, ela tem uma base, ela tem um fundamento. A fé, ela brota de um conhecimento. E esse conhecimento para nós é a palavra de Deus. Portanto, em primeiro lugar, queridos irmãos, a fé, ela precisa ter esse fundamento. Precisamos estar fundamentados na palavra, nas promessas de Deus.
precisamos ter a preocupação, será que isso que nós estamos fazendo de fato tem fundamento na palavra de Deus? Porque muitas vezes a gente encontra as pessoas fazendo as diversas loucuras, justificando seus comportamentos e muitas vezes atribuindo a Deus, quando na verdade a palavra de Deus não está falando nada daquilo. Então a fé ela brota de uma notícia, de um conhecimento. A fé brota da palavra de Deus. Amém? Mas a segunda palavra que nós podemos, que se soma, né, a esse conhecimento, a esse fundamento, é a palavra assensus ou consentimento. Ou em outras palavras, para ficar mais claro, será que isso que eu estou professando é verdadeiro? Será que isso que eu estou defendendo é verdadeiro? Ou seja, muitas vezes nós podemos até nos apoiarmos na palavra de Deus. Podemos até fazer uma interpretação distorcida usando a palavra de Deus. Mas nós precisamos fazer a seguinte pergunta: será que essa interpretação ela está correta? Será que isso é verdadeiro? Será que essa ideia que eu estou defendendo como fé, e até citando a palavra de Deus, é verdadeira mesmo? Nós precisamos, irmãos, questionar isso, né? Porque a fé ela tem esse aspecto também da verdade. Não pode simplesmente a gente pegar qualquer texto como pretexto e estarmos justamente defendendo uma ideia que a palavra de Deus não está defendendo, simplesmente pelo fato de que nós estamos citando a palavra de Deus. Então a fé tem esse aspecto do assensus, do consentimento, ou seja, precisamos fazer a pergunta: é verdadeiro mesmo aquilo que eu estou citando pela palavra? E talvez um exemplo nos ajude a clarear, né? E talvez nesse tempo, imagine que a gente possa dizer a seguinte frase com base na palavra de Deus: que Deus nos protege. Deus é o nosso protetor. E de fato, em diversos versículos da Bíblia, nós vemos essa ideia de um Deus que protege, que nos guarda, né? E vemos diversos versículos, diversas partes da Bíblia, né? A Bíblia falando sobre essa proteção, sobre esse cuidado de Deus, né, para a nossa vida. Mas você imagine alguém dizendo assim que Deus nos protege, mas Deus nos protege nesse tempo. Então você não precisa, nesse tempo de pandemia, você não precisa usar máscaras, você não precisa ter medidas de higiene, você pode se aglomerar com outras pessoas, porque Deus vai lhe proteger. Ou seja, eu estou usando a Bíblia, eu estou usando os textos bíblicos, mas eu posso dizer que isso não é verdade. E o que a gente mais encontra nesse tempo, nesses dias atuais, é as pessoas se utilizando muitas vezes da mensagem bíblica para dizer, muitas vezes para justificar a nossa irresponsabilidade, a nossa insubmissão, a atitude correta e responsável que precisamos ter como cristãos. E muitas vezes queremos justificar que Deus vai nos proteger se nós, mesmo que a gente não tenha um cuidado. E eu fico pensando, eu fico refletindo, será que é verdade mesmo isso, irmãos? Eu vejo irmãos cristãos que foram contaminados pela Covid, eu vejo irmãos cristãos, servos de Deus, fiéis, que faleceram pela Covid. E agora, em nome de uma proteção, em nome de uma fé, com base em um texto bíblico, nós estamos dizendo que Deus vai nos proteger, não precisamos fazer nada disso, porque Deus vai nos proteger. E eu fico perguntando, será que isso é fé mesmo? Quando Jesus ele foi tentado, o diabo disse assim, olha, você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, salta aí, né, do pináculo, né? Faça aí o que... demonstre o seu poder, né? E eu fico pensando, será que isso é verdade, irmãos? É o segundo aspecto da fé. O primeiro aspecto, ela precisa ter um fundamento, mas não basta apenas ter um fundamento. Ela precisa ser verdade.
E talvez eu sei que algumas pessoas podem perguntar, olha, mas como é que eu posso, né? Qual o critério que eu posso interpretar a palavra, né, de Deus para saber se é verdade? Existem textos, irmãos, que são muito claros, que falam acerca da fé. Mas uma das melhores maneiras de nós interpretarmos é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É ver se aquele texto, aquele versículo que nós estamos lendo, de repente ele tem... na verdade, ele está em concordância com outros textos, se existe uma coerência entre esses textos da Bíblia. Porque existe um risco muito grande de muitas vezes nós falarmos de fé daquilo que não é fé. Mas a fé, sim, a fé verdadeira, a fé genuína, é aquela fé que brota, em primeiro lugar, de um conhecimento, de uma base, de um fundamento que é a palavra de Deus. Mas o segundo aspecto é que essa fé ela precisa ser verdadeira, esse conhecimento ele precisa ser verdadeiro, essa aplicação ela precisa ser verdadeira, essa reflexão ela precisa ser verdadeira acerca da palavra de Deus, ou seja, no mínimo ela precisa ser criteriosa, ela precisa ser, na verdade, ter uma coerência, uma interpretação coerente com base na própria Bíblia. Mas o terceiro e não menos importante elemento da fé é a fidúcia ou confiança. Mas essa confiança, ela se reflete com base em um relacionamento, né? Porque a palavra inclusive diz que os demônios creem e até tremem, mas essa fé não é com base em um relacionamento em Jesus, com Deus, não é com base em uma confiança que obedece, que se entrega. E é justamente esse terceiro elemento da fé, que é justamente aquilo que nós entendemos como confiança, né? Como essa confiança que nós temos no Senhor Jesus e que precisamos ter no Senhor Jesus, mas não é simplesmente uma confiança, eu acredito, mas eu não acredito distante, não. A fé ela tem essa confiança, esse elemento da confiança, mas é um elemento da confiança com relacionamento. Um relacionamento com Deus. A fé a partir de um relacionamento com Deus, de um relacionamento de entrega, de obediência. É um relacionamento pessoal com Cristo. Aquilo que a palavra de Deus nos fala como passagens, né, sobre crer em Jesus, né, inclinar-se a Jesus, repousar sobre Jesus, olhar para Jesus, se comprometer com Jesus, obedecer a Jesus. Isso é fé, irmãos. É fé de alguém que se entrega, é fé de alguém que busca um relacionamento com Jesus, por essa entrega, por esse relacionamento, por essa confiança, né, que muitas vezes nós entendemos apenas como elemento da fé, apenas o único elemento da fé, né? Mas a fé não, ela é com base no conhecimento, se esse conhecimento está sendo verdadeiro, está sendo interpretado de maneira verdadeira, se esse conhecimento é verdade, mas também se essa fé ela brota de um relacionamento, e não apenas de uma simpatia, não, eu sou simpatizante com Jesus, mas a gente não permite que Jesus transforme a nossa vida, a gente não permite que Jesus seja Senhor da nossa vida, a gente não permite que Jesus molde a nossa vida. Isso não é fé, porque a fidúcia ou a confiança ela brota de um relacionamento, de uma entrega, de uma obediência a Jesus. Mas para concluir, irmãos, eu quero concluir e dizer assim, repetir, irmãos, e fazendo a seguinte pergunta: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas uma pergunta que nós precisamos fazer, e eu diria que essa pergunta é uma pergunta inicial para nós adentrarmos ao tema da fé. Será que essa fé que estamos vivendo é uma fé verdadeira? Porque essa fé ela tem uma base, ela tem um fundamento. Será que essa fé é verdadeira porque essa fé que nós temos de fato é verdade? Aquilo que estamos professando, aquilo que estamos justificando como fé de fato é uma verdade? Se essa fé ela tem uma confiança a partir de um relacionamento com Jesus. Eu posso dizer, irmãos, então, que a fé ela não é um salto no escuro como alguns defendem. E eu acredito que tem pessoas, né? E a gente vê às vezes que tem pessoas que até acreditam que isso é uma verdade, e se brincar até que está na Bíblia. Que está escrito na Bíblia. Mas a fé, irmãos, ela tem essa razão. A fé é algo concreto, porque ela se firma nas promessas de Deus. Ela se firma na palavra de Deus.
ela é uma notícia, a notícia que Jesus veio trazer, a boa notícia que Jesus veio trazer, e é nessa boa notícia que nós confiamos. Mas a fé também, ela precisa ser algo verdadeiro. Às vezes citamos a Bíblia, justificamos comportamentos que não deveríamos justificar. Nós fundamentamos, né, os nossos comportamentos e usamos até a palavra, mas fundamentamos de maneira errada. Muitas vezes queremos justificar a nossa irresponsabilidade. E lembro-me bem que agora o presbitério autorizou que fosse aberta as igrejas, né, com todo o protocolo, com todo o cuidado, até porque é uma responsabilidade das nossas igrejas, dos pastores, né, fazer isso. É importante nós abrirmos a nossa igreja, né? Nós estamos fazendo isso legalizado, né, pela própria lei, pelos decretos, né? Isso é muito bom para a igreja. E a igreja precisa fazer isso com muito cuidado, com muita atenção, com muita cautela, até porque eu entendo, irmãos, que nesse momento algo importante, um elemento importante do nosso culto, para que seja agradável a Deus, para que seja aceito por Deus, é o elemento do cuidado. E Jesus, ele falou lá no profeta Isaías, né, justamente fazendo uma crítica, né, àquela geração do povo de Israel que estava cultuando a Deus, mas o seu culto era um culto desprovido de justiça, era um culto desprovido de cuidado com o órfão, com a viúva. E o Senhor Jesus vai falar: eu estou farto das suas ofertas, né? Eu não quero sacrifício, não quero gordura, eu quero justiça, eu quero amor pelas pessoas, eu quero cuidado pelas pessoas. E eu entendo que o nosso tempo precisa ser, o nosso culto precisa ser regido por esse cuidado. Mas infelizmente ouvimos até pessoas se utilizarem de termos como covardia para o cuidado que nós precisamos ter. E até dizendo que falta de fé. O ato de você usar de todos os cuidados. E eu vejo que há uma confusão muito grande entre o cuidado e aquilo que as pessoas estão falando como falta de fé. E Deus nos fala, não, Deus ele quer justiça, Deus quer que a gente faça o bem. E ele diz lá: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso meio, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai o direito da viúva. É esse culto que Deus quer. E às vezes ficamos justificando uma atitude de fé, uma atitude errada, como uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, como na verdade não é nada disso que Deus está nos pedindo, quando na verdade o que Deus quer é a obediência, é o cuidado com o nosso próximo. Porque a fé ela também se fundamenta na verdade. Mas a fé, irmãos, ela tem como base um relacionamento, essa confiança a partir de um relacionamento, a partir de uma obediência, a partir de uma entrega. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós entendemos como fé. A fé na pessoa, como confiança na pessoa de Cristo, fruto de um relacionamento, de uma obediência. Eu entendo, irmãos, que esse tempo é um tempo que nós somos desafiados a viver pela fé, porque de fato o justo viverá pela fé. Mas, irmãos, nós precisamos fazer a pergunta: qual a fé que agrada a Deus? Porque de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é a fé que se fundamenta, que tem como fundamento a palavra de Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que tem uma interpretação coerente, correta da vontade de Deus, da sua palavra, onde nós nos baseamos. É a fé que brota de um relacionamento com Deus, com Jesus, por meio da obediência, por meio da entrega. Que nós possamos viver, irmãos, essa fé verdadeira, porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, esse é um momento de muita alegria, porque é um momento onde já ouvimos a palavra de Deus, é um momento onde já louvamos a esse Deus, já respondemos
a Ele pela fé e nesse momento nos aproximamos da mesa do Senhor. Ele nos convida a cear com Ele, Ele nos convida a sentarmos ao lado dEle e nos alimentarmos e sermos fortalecidos pelo poder do seu amor. Essa é uma resposta também de fé, uma resposta de um relacionamento que está ancorado exatamente naquilo que é mais puro da fé. E nós convidamos vocês para estar conosco essa hora. Abra seu coração, junte sua família, ceie conosco, se alegre, alimente-se e seja muito fortalecidos e enriquecidos com a presença desse Deus que é fiel, que trabalha por nós. A palavra do Senhor Jesus diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, partiu e deu graças. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por tudo que Tu és, por tudo que tu representas para nós. Obrigada porque a cada dia, Deus, o Senhor tem sido o arrimo da nossa sorte. Obrigada porque a cada dia o Senhor se relaciona conosco, a nossa fé é firmada, o nosso coração se alegra no Senhor. Mas nós Te agradecemos, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela graça, Te agradecemos porque o Senhor nos criou, nos salvou e o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem estado ao nosso lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A palavra disse que na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de comer o pão, Ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, igrejas, que você come o pão e bebe o cálice, você lembra que aquele Jesus que um dia veio, trouxe a salvação, te deu graça, subiu, mas vai descer, vai vir pegar a igreja santa, imaculada e levar de novo para junto do Pai. Então, coma o pão e beba o vinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coma o pão e beba o vinho em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estarmos ceando contigo, por entendermos, Deus, que a ceia faz parte de um momento muito importante na vida de nós, na nossa vida de cristão, Deus. A ceia para nós, Pai, ela traz à nossa memória tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e é de mais importante para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para o sustento da nossa fé, da nossa alma. Obrigada, Pai, porque Tu estás conosco. Obrigada porque o Senhor não nos deixa sós. Obrigada, Deus, porque o Senhor está nos abençoando. Fica conosco. Continua nos erguendo, continua nos fortalecendo, continua, Deus, nos ensinando os Teus caminhos a cada dia. Obrigada porque nunca desistes de nós. Obrigada porque a salvação vem por Ti e nós nem merecíamos, mas o Senhor assim quis nos dar. Que o Seu nome seja sempre louvado e que a nossa mente esteja sempre, Deus, rendida ao Senhor e lembrando de todos os Teus grandes feitos ao nosso favor. Obrigada por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Nessa hora nós vamos ainda estar escutando um hino, um só rebanho. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, ser tu louvado, bendito Jesus, ser tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Graças a Deus, irmãos, estamos chegando a esse momento já no final dessa liturgia, mas a nossa liturgia vai continuar, nosso dia a dia, e que o Senhor esteja abençoando você, toda a sua família, todo o seu empreendimento. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Nós vamos, neste momento, receber a bênção apostólica, que vai ser ministrada hoje pela pastora Rosiane, e após a bênção apostólica, o tríplice amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos. Recebam a bênção do Senhor e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde as nossas vidas, guarde a sua família, os seus filhos, livres de todo o mal, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo cubra cada família, desde agora e para sempre.